Hi guys! Na aula de hoje, no vídeo de hoje, eu resolvi gravar e falar sobre um assunto um pouquinho diferente. Nesse novo vídeo eu vou falar sobre os eufemismos em inglês. Você sabe o que é um eufemismo? Muitas vezes quando a gente conversa com alguém, quando a gente quer dar uma opinião, a gente opta por trocar uma determinada palavra, porque aquela palavra ela pode soar grosseira, muitas vezes pode soar politicamente incorreta, ou até mesmo demasiadamente sensível aos ouvidos de alguém. Então você pensa duas vezes antes de falar uma palavra e troca por outra. Às vezes você quer falar alguma coisa, que é passível de crítica, e aí você pensa duas vezes, será que eu realmente devo falar isso? Então é por isso que a gente chama essas palavras, expressões e frases, de eufemismos. Por exemplo, em português você pode dizer caralho. Só que daí você não quer que a pessoa fique, pasma, assustada com aquele palavrão. Você pode trocar e dizer caramba. Ou até mesmo, de acordo com algumas regiões, você pode dizer caraca. Então, em vez de dizer caralho, você opta por dizer caramba ou até mesmo caraca. Aqui em Minas Gerais é muito comum, eu costumo ouvir as pessoas com muita frequência, por exemplo, dizendo putz grila, que significa mais ou menos puta que pariu. Então se a pessoa não quer dizer, puta que pariu, soar extremamente grosseiro, ela pode dizer putz grila. E aí na sua região as pessoas costumam dizer putz grila? Você está com raiva de alguém, você pode dizer assim, filho da mãe. Você sabe justamente que essa não era a sua intenção, mas para evitar uma polêmica, talvez soar extremamente grosseiro, muito negativo, você opta por trocar a palavra por mãe. E aí você diz, filho da mãe. Alguém lhe conta a mentira e aí você não diz que ela lhe contou a mentira, mas você diz que ela lhe contou uma inverdade. Então veja, em todos esses exemplos que eu dei em português, o que você fez aqui foi de maneira estratégica substituir uma palavra ou palavras justamente para evitar uma espécie de polêmica. O objetivo foi justamente, como eu disse, suavizar, evitar um peso conotador na sua fala. Você vai ver nos próximos exemplos algumas expressões e palavras que devem ser evitadas em inglês. Se mesmo assim você ficar pensando, puxa Daniel, mas eu nem conhecia essas palavras e expressões, por que você resolveu falar do eufemismo dessas palavras e frases? O único motivo de eu ter resolvido falar sobre isso é porque muitas vezes você pode aprender alguma palavra, alguma expressão, algum palavrão na TV e achar que é super normal falar isso com as pessoas. E aí você pode, por exemplo, conversar com um nativo e ele fazer uma careta, do tipo, o que ele está dizendo? Então, justamente para evitar essa situação, eu prefiro justamente lhe adiantar, lhe antecipar esses eufemismos, para caso algum dia você não caia no erro de falar algo que pode gerar polêmica. O primeiro exemplo é a palavra fucking. Então você muito provavelmente já ouviu ou conhece essa palavra em inglês. Inclusive aqui no nosso canal eu já falei sobre como usar essa palavra na função de intensifier ou enfatizador da língua inglesa. É muito comum as pessoas optarem por substituir essa palavra fucking pela palavra freaking. Alguém pode dizer em inglês, you think you're so fucking smart, don't you? Então a pessoa está dizendo, você acha que você é um puta sabichão. Então justamente para evitar nessa situação meio que do tipo, poxa, mas por que ele tem que falar essa palavra tão feia? Então o orador pode muito bem substituir a palavra fucking por freaking. E aí fica assim, you think you're so freaking smart, don't you? Então eu estou dizendo aqui, você se acha um tremendo sabichão, não acha? You think you're so freaking smart, don't you? Outro exemplo é que a gente pode substituir a palavra fucking por freaking. It's none of your fucking business. Repetindo, it's none of your fucking business, que significa não é nem um pouquinho da sua conta. Mas nesse caso a gente pode optar por substituir fucking por freaking. E aí fica assim, it's none of your freaking business. Então você opta por esse artifício, justamente para não soar grosseiro. Você pode dizer, it's none of your freaking business. Pain in the ass. Você já ouviu essa expressão? Essa expressão em tradução direta significa dor na bunda ou talvez dor no foreves. A gente geralmente utiliza pain in the ass quando a gente está se referindo a alguém que é muito chato ou uma situação que é extremamente chata. Como se trata de uma expressão extremamente grosseira, é preferível você dizer pain in the neck, que significa dor na nuca, ou dor aqui no pescoço, melhor dizendo. Então você pode dizer em inglês pain in the ass quando você estiver com seus amigos, com pessoas mais próximas e com pessoas que você sabe que não vão achar ruim de você dizer pain in the ass, ou você pode optar por dizer pain in the neck, que como eu disse significa dor no pescoço. Mas lembre-se, se trata de uma tradução direta, pois na nossa língua a gente não costuma dizer dor no pescoço, nem mesmo dor no foreves. A gente costuma dizer pé no saco. Veja o seguinte exemplo. My boss is a pain in the ass. Eu estou dizendo que o meu chefe, ele é um pé no saco, mas eu posso substituir pain in the ass, como a gente viu, por pain in the neck. E aí fica assim, my boss is a pain in the neck.
Repetindo, my boss is a pain in the neck. Eu estou dizendo que meu chefe, ele é um chatonildo. My boss is a pain in the neck. É muito comum a gente ouvir nativos da língua inglesa, em especial americanos, dizendo algo como holy shit. Então, geralmente eles dizem holy shit quando eles estão extremamente surpresos. Daniel, o que significa holy shit? Holy shit seria meio que como uma bosta sagrada, uma merda sagrada. Mas lembre-se, se trata de uma tradução direta. Então não vá sair por aí dizendo bosta sagrada ou merda sagrada. Então holy shit pode ser substituído, por exemplo, por holy cow. Holy cow significa vaca sagrada. Mas lembre-se, como eu disse, se trata de uma tradução ao pé da letra. Então você pode substituir holy shit por holy cow. Holy cow, I didn't know that. Você está dizendo aqui, puxa, eu não sabia disso. Holy cow, I didn't know that. Em português a gente pode dizer puxa ou puxa vida e coisas do tipo. Você também pode optar por holy moly, que se trata de uma outra opção para holy shit. Então não diga holy shit, opte por holy moly. Holy moly, I didn't know that. Repetindo, holy moly, I didn't know that. Você está dizendo aqui, puxa, eu não sabia disso. Imagina, você está lá no seu trabalho, né? E fala pro seu chefe algo como holy shit. Todo mundo vai virar, imagina aquela situação, né? Imagina aquela situação em que você está no meio do seu trabalho e diz algo como holy shit. Todo mundo vai virar para você com uma cara de espanto. Então opte por holy moly. Holy moly, he expressed the truth about his girlfriend. Você está dizendo, puxa vida, ele falou a verdade sobre a namorada dele. Holy moly, he expressed the truth about his girlfriend. Como eu disse, puxa vida, ele falou a verdade a respeito da namorada dele. Você pode utilizar todas essas variações quando se trata de uma surpresa positiva, né, uma coisa boa, até mesmo uma surpresa negativa, algo ruim. Outro exemplo que eu acho extremamente interessante em inglês é quando a gente pega um palavrão. Isso mesmo, você pega um palavrão e aí você opta por fazer uma abreviação desse palavrão. Isso também acontece em português. Por exemplo, o que significa a abreviação PQP? Se alguém diz assim, eu mandei ele para PQP, você sabe muito bem que PQP significa puta que pariu. Em inglês, por exemplo, a palavra bullshit pode ser substituída por BS. Isso mesmo, bullshit pode ser substituído por BS. Como eu disse, se trata de uma abreviação. Bullshit geralmente é utilizado com o sentido de conversa fiada. Mas a propósito, eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo de um texto em que eu já expliquei assim diversas maneiras de como usar a palavra bullshit em inglês. Então é isso, pessoal. Essas foram algumas dicas de alguns eufemismos que eu acho super interessante em inglês. Ah, e se caso você conheça mais algum, né, compartilhe com a gente, deixe seu comentário aqui embaixo na seção de comentários, né? Como eu já disse no meu outro vídeo, é super interessante a gente fazer essa troca de informações, né, e tentar manter esse diálogo, não ficar somente eu aqui falando e vocês não falando nada. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo desse vídeo. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, se essa é a primeira aula que você está assistindo do inglês no teclado aqui no YouTube, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Bye!